Essa é a hora, fique com o coração bem aberto e creia que só Ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O que os irmãos acham? O que os irmãos acham? Será que o nosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Quem acha que sim? Faz um sinal assim com a mão. Glória a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor com glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por essas palavras. Aleluia. Igreja amada, pode se assentar. Queridos, eu quero falar da bondade de Deus. É um título que tem em muitas Bíblias, na minha, por exemplo, e eu concordo com esse título. Mas não quero falar assim apenas de quanto Deus é bom, porque isso seria como chover no molhado. Eu dizer que Deus é um Criador, que Deus é Pai, só dizendo isso, talvez você não tenha a exata ideia, talvez você não reconheça a dimensão de quanto Deus é bom. Agora, mesmo que você saiba que Ele é, mesmo que você tenha respondido agora mesmo que você crê que Ele é bom, esta bondade tem a ver com a nossa vida. Ela produz alguma coisa em nós. Isso tem a ver com o que nós somos e com o que nós fazemos. Isso tem a ver, essa bondade de Deus tem a ver com o nosso dia a dia. A bondade de Deus tem a ver com o que nós estamos passando agora. Então eu quero convidar a igreja, pela inspiração do Espírito Santo, que você experimente a bondade de Deus na tua vida. Não somente que você saiba que Ele é bom, mas que você experimente isso. Isso é uma palavra para quem, como eu já havia anunciado no início, está procurando uma direção, aquele que procura um caminho melhor, aquele que precisa de um tempo diferente, aquele que precisa ter certeza de que está bem acompanhado, que o poder de Deus está com ele e que o que ele está fazendo agora tem sentido, vai produzir alguma coisa relevante em sua vida, em sua família, na sociedade e, acima de tudo, no reino do próprio Deus. Amém, meus queridos? Então, se é o teu caso, pode ser também o caso de quem está aí do teu lado, pode ser que ele esteja procurando isso. Pode ser que ele esteja necessitado de muitas coisas. Então, por favor, vire para ele agora, vire para o irmão que está do teu lado, diga assim: experimente a bondade de Deus. Experimente a bondade de Deus. A bondade de Deus precisa ser experimentada. Ela tem a ver com nossas bênçãos, tem a ver com o nosso caráter, mas, sobretudo, tem a ver com a nossa salvação, amados. A leitura que fizemos, o primeiro versículo que nós lemos,
ele fala de três maneiras pelas quais nós podemos obter uma coisa que nós precisamos em Deus. 3 maneiras. A primeira maneira é essa: pede. A segunda maneira é busque. E a terceira maneira é bata. Ele diz: pede. Querido, se eu preciso de algo do Senhor e isso pode ser obtido com um pedido, a gente precisa entender que tem coisas que realmente a gente não consegue fazer, a gente não consegue dar nem um passo sequer. Aqui tem a ver com aquele impossível, com aquela coisa que é só Deus quem pode fazer. Normalmente isso diz respeito a uma transformação interior. Normalmente isso tem a ver com algo que realmente você não consegue obter com palavras, com atitudes, com ações. Você precisa de um mover de Deus, você precisa de algo que é só Ele que pode fazer. Ele diz: peça, peça. É como que você entenda o valor da oração. Por mais óbvio que isso possa parecer, tem gente que está necessitando de coisas absolutamente impossíveis, mas não está pedindo, não está orando, não está dizendo ao Senhor o que Ele realmente precisa, não está pedindo. E não pedir é uma falha grave, porque como você vai receber o que você não pediu? A segunda maneira é o buscar. Aqui eu vejo algo que eu não vou receber se eu ficar parado. Aqui eu vejo a necessidade de me movimentar. O que é buscar? É sair do meu lugar e ir até onde está o que eu preciso. Aqui tem a ver com algo que precisa ser encontrado. Tem muita gente buscando coisas para a sua vida que ainda não são encontradas. Nem no coração, nem na sua casa. Não são vistas no teu trabalho, não é vista no teu ministério. São coisas que você precisa, você tem que buscar. Tem que sair, tem que se movimentar. E a terceira coisa é bater. Aqui fala de obstáculos. Aqui fala de uma porta fechada. Aqui fala de algo que você está até buscando, que você está se movimentando, talvez você esteja trabalhando, talvez você esteja se esforçando, mas em dado momento, você se depara com uma porta fechada diante de você. Cadê a chave? Você não tem. É por aqui que eu tenho que passar. Não tem outro caminho. Não existe uma outra solução. Eu preciso que essa porta se abra. E o que o Senhor vem dizendo? Existe um jeito disso acontecer. Bata nessa porta. Me faz crer, amados irmãos, que o Senhor Jesus estava ali num tempo onde a própria palavra anuncia que era um tempo de trevas. Ele inicia o seu ministério nesse sermão. Eram coisas absurdamente importantes. Ele estava falando da bondade de Deus, mas de uma maneira diferente. A palavra diz aqui mesmo em Mateus que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e que a partir daí ele começa a anunciar: é chegado o reino de Deus, é chegado um novo tempo, uma nova maneira de viver. Era um tempo que as pessoas precisavam sair da religiosidade. Era um tempo em que as pessoas precisavam aprender do próprio Jesus, que aquilo que especialmente os mestres religiosos daquele tempo ensinavam e não eram verdadeiras. Infelizmente, isso já tem mais de 2000 anos. E tanta gente até hoje vive as mesmas confusões. Não consegue compreender exatamente como é a bondade de Deus. E pior, não consegue experimentar isso em suas vidas. Porque confunde. Porque pensa diferente sobre essa bondade de Deus.
porque ainda pensa que tem que pagar. Meus queridos irmãos, naquele tempo, os fariseus ensinavam a lei, as regras, estabeleciam formas de controlar isso. Carregou uma cama no sábado, esse está cortado, esse não recebe nada de Deus, pecador. Entrou uma pecadora na casa do fariseu e se atirou aos pés de Jesus. Que absurdo! E Jesus então, ele muda de Nazaré para Cafarnaum. E o seu primeiro discurso, a sua primeira pregação, ela é conhecida como o Sermão da Montanha. E nós estamos aqui, hoje, num trecho importantíssimo do Sermão da Montanha, que começa dizendo que Deus é um pai que sabe dar boas coisas para o seu filho. Ele diz, se a gente que é da terra, ele fala, né? Ele fala. Jesus fala, se vocês que são da terra, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, imagine, um filho teu chega, pede um pedaço de pão, você vai dar uma pedra para ele comer? Se ele vier pedir um peixinho para você, você vai dar uma serpente? Não. Se vocês são assim, imagine o pai. Mas, queridos, a confusão é muito grande a esse respeito. Tem gente que não consegue dar um próximo passo. Tem gente que não consegue tomar as decisões mais importantes da vida, porque não conseguem compreender bem como é essa bondade de Deus e o que é ser bom de verdade. Repito, você precisa experimentar a verdadeira bondade de Deus na sua vida. A palavra fala de um homem muito rico que procurou o Senhor Jesus, e a primeira coisa que ele fala para Jesus é: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava interessado numa coisa muito boa. Tem alguém aqui querendo saber a respeito de vida eterna? Está aí, amados, claro, é uma coisa muito boa, mas a primeira coisa que Jesus fala para ele é: homem, por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. E aí? Só Deus é bom, amados. Bom de verdade é Deus. E sabe o que Ele quer? Você vai ver isso já já, pela palavra. Que a gente seja bom como Ele é. Amém? Experimentar a bondade de Deus não é apenas receber coisas, mas oferecer também. Ele é bom mesmo e te deixa caminhos para receber tudo o que você precisa. Experimente, peça, experimente, busque, e experimente, bata nessa porta que é um obstáculo para você agora. É Ele quem diz, se você pedir, dar-se-vos-á. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, eu vou abrir essa porta para você. Aleluias. Deus é bom ou não? É bom. Mas o Senhor Jesus responde para aquele homem. Ele diz assim, olha, é o seguinte. Jesus conhece o coração de todo mundo. E ele sabia que aquele era um dos muitos, um dos milhares. Um daqueles que fazia parte da maioria, que aprendendo com os fariseus o que era uma salvação, entendia que ser salvo era cumprir as regras, era cumprir as leis, era ser irrepreensível em todos os mandamentos. Então o Senhor Jesus responde para ele, do jeito que ele estava acostumado a ouvir. Você quer ser salvo? Siga todos os mandamentos, obedeça a Deus. Obedeça a todas as regras dos mandamentos. E ele imediatamente diz assim, opa, parece que até eu vejo o sorriso no olho dele, isso eu faço desde que eu nasci. E Jesus então fala uma outra coisinha. Era algo que faltava. Se falta alguma coisa para você, eu não sei, meu irmão. Mas o que faltava para ele não pode faltar para nós. Não tem jeito de se salvar. Se faltar o que faltava para ele, ele disse, olha, então vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você acha que Jesus estava falando de dinheiro? Você acha que Jesus estava dizendo que ele tinha que abrir mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha construído, sei lá se recebeu dos pais de herança, sei lá se ele trabalhou para conseguir? A Bíblia nem entra nesses detalhes, porque esses detalhes não são importantes. O importante era
que ele pudesse exercer o amor para com os mais pobres e fazer com que os bens que ele possuía também servissem para aqueles que necessitavam. Naquele instante, o homem se aborrece. A palavra diz que ele sai dali triste, porque ele possuía muitos bens. Isso significa que, apesar dele pensar que estava num caminho bom, ele não estava num caminho de salvação. E a partir do momento que ele se retira de Jesus para viver a vida que ele achava que era boa e seguir por aquilo que ele pensava ser certo, ele, na verdade, se afastou da verdadeira salvação e não experimentou a bondade de Deus em sua vida. Talvez alguém até hoje pense nesta palavra como: coitado, imagine tudo que ele trabalhou, ter que abrir mão dessa maneira. Meus amados, a bondade de Deus é muito grande. Se ela não for experimentada na tua vida, você nunca vai saber o quanto Deus é bom. Jamais Deus permitiria que aquele homem, se fizesse isso, passaria por alguma necessidade ou lhe faltaria alguma coisa para que ele fosse feliz de verdade. Amém? É difícil compreender isso? É difícil. Por isso que é difícil compreender a bondade de Deus. Mas aqui nesta parte do Sermão da Montanha, quando ele fala sobre as maneiras de poder alcançar coisas boas em Deus, nós lemos do versículo 7 até o versículo 11. Agora, a pregação do Senhor Jesus não parou por aí. Ele não apenas queria falar do quanto Deus era bom. Ele não apenas queria dizer, queria expor que sim, se buscasse acharia, se pedisse receberia, se batesse abriria. Sim, ele queria deixar isso claro, porque verdadeiramente Deus é bom. Mas no versículo seguinte, o versículo 12, aí agora ele vai falar de coisas que a gente não vai esperar somente em Deus. Porque sim, amados, nós precisamos de muitas coisas que é Deus quem vai nos dar. Amém ou não? Só Deus, só Deus. Mas será que nós não esperamos algumas coisas dos homens também? Será que independente de quem Deus é, eu não quero alguma coisa da minha esposa? Será que não quero que ela me ame? Será que eu não quero que ela me respeite? Será que eu não quero que ela me ajude? Será que você não quer que essa pessoa que está aí do teu lado, seja ele quem for, te ajude e que seja bom para você também? Será que você não quer? É óbvio que sim. Então Jesus agora vai dizer a respeito disso no versículo 12, vamos ler juntos. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, estão entendendo, meus amados? Agora não é mais pedir, buscar e bater, agora você quer que homens façam coisas boas para você? Observe que agora ele não vai falar, então, observe todas as regras que os fariseus estão ensinando. Não, agora ele vai falar o seguinte: então faça você também, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Incrível, maravilhoso, entender que leis e profetas significam o Torá e os demais livros do Antigo Testamento. O Senhor Jesus está dizendo de uma forma muito resumida, muito prática, muito objetiva mesmo, que se você quer seguir os mandamentos todos do Antigo Testamento, se você quer regras, então entenda uma coisa: a regra maior é a regra do amor. Aleluias. A regra do amor. Muita gente quer ser bem servido. Muita gente quer ser correspondido. Muita gente quer ser amado, benquisto, considerado, lembrado para todas as reuniões. Muita gente quer ser respeitado. Muita gente quer ser ajudado. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas o que é que diz a palavra do Senhor sobre isso?
É simples. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu preciso parar e pensar, eu também faço isso? Os irmãos estão entendendo? Eu creio que não seja difícil de entender, eu creio que seja mais difícil de praticar. Mas quem sabe, meus amados irmãos, pelo poder da palavra do Senhor, nós venhamos a receber algo dEle aqui desta noite, que possa mudar o nosso amanhã. Porque só tem sentido a palavra se ela encontrar no teu coração um lugar fértil para prosperar. Ele continua, e tudo tem sentido, tudo está muito ligado. Nós lemos o versículo 12 e agora a gente vai para o 13. Olha que interessante, ele fala da bondade de Deus, aí ele fala também a respeito de ser bom para os homens. Olha como Jesus estava fazendo, olha como é que ele estava trabalhando, meus amados. Será que você consegue entender isso? Deus é bom, você também precisa ser. O legal é saber que se eu sou, eu vou encontrar pessoas boas também. Eu vou dizer uma coisa para você, se você é do tipo que tem se lamentado muito, porque muitos estão se levantando contra você, muitos estão te decepcionando. Irmão, o que está acontecendo? A palavra de Deus é mentirosa? Ou você não está sendo bom o quanto devia? Eu não estou encontrando pessoas boas? Eu preciso pensar, e será que eu estou sendo? O quanto eu estou sendo bom? Quanta gente aí vivendo essa angústia de não receber do marido, de não receber da esposa, de não receber dos filhos, de não receber dos amigos na empresa, de não receber, enfim, de qualquer pessoa da tua casa, dos teus pais. Não, você não está recebendo. Nós precisamos parar e pensar, mas viu, e eu? Como é que eu estou sendo? Porque a palavra do Senhor, ela diz, se eu quero que sejam para mim, eu tenho que ser para Ele também. Eu vejo aqui pessoas muito preocupadas com as suas próprias coisas, muito preocupadas com os seus próprios negócios. Quem sabe aqui pensando como vai ser o teu dia amanhã, o que você vai ganhar, quantos vão te dar louros por aquilo que você faz, mas pouquíssimo preocupados em ser bom para alguém. Parece um clichê evangélico dizer que você tem que amar o próximo, mas deixa eu dizer que não, é um mandamento do Senhor. Quer saber? O primeiro é amar a Deus, o segundo, amar ao próximo. E tem gente preocupada com quem está roubando, com quem está adulterando, com quem está não sei o quê, indo não sei aonde, falando não sei o quê, amados. Nunca, jamais eu direi que isto é certo. São pecados, sim. Mas não amar também é pecado. Se preocupar só com o que é seu, com o que é teu, é pecado também. É pecado, porque se nós estamos desobedecendo um mandamento, nós estamos pecando. Se eu experimento a vontade de Deus na minha vida, eu automaticamente vou estar preparado para ser bom para alguém também. Porque logo em seguida vem uma decisão que eu preciso tomar. Agora, o Senhor Jesus não vai mais falar das portas fechadas. Agora, o Senhor Jesus vai dizer que em nossa trajetória, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia cristão, sabe? Porque os que estavam ouvindo Jesus falar eram cristãos, estavam ali para ouvir o Senhor Jesus. Talvez ainda não estivessem convertidos, totalmente, mas eram sim aqueles que estavam interessados em ouvir o que ele estava falando. E agora ele não vai falar de portas fechadas, ele vai falar de portas abertas. Deixa eu te dizer que são muito mais perigosas as portas abertas do que as fechadas.
Porque muitas portas fechadas em nossa vida, foi Deus quem fechou. Quem crê isso? Tem coisa que Deus não vai permitir que você faça, meu irmão. Quer saber? Você vai bater, bater, bater. Ele só vai abrir se esta porta for boa para você. A referência da palavra não é abrir qualquer porta. O Senhor não vai abrir porta de pecado para você. O Senhor não vai abrir portas de perdição para você. Até porque, posso te falar uma coisa? As portas do pecado e as portas da perdição, elas já estão abertas. Você não precisa de chave. Ele diz, versículo 11, entrem pela porta estreita. Essa porta está aberta ou não está? É como se você estivesse aqui observando a existência de uma porta bem pequenininha, que parece não levar a nada. Aquela porta que parece que não é o melhor negócio da nossa vida. Alguém vem e diz assim, se você entrar para essa porta aí, olha, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, viu? Na verdade, eu vou até ser mais claro, você vai ter que carregar uma cruz. E o que é que a gente pensa? Ai, mas entrar por aí? Mas nós não podemos, meus amados irmãos, pensar somente no sofrimento que teremos ou nas dificuldades que enfrentaremos no caminho que vem além dessa porta. O mais importante é saber qual é o destino, é onde eu vou chegar. Quem crê assim, meus amados? É isso. Agora tem a porta larga também, é outra porta aberta. Olha o que a palavra diz, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos vão pensar que essa porta larga, bonita, né? Parece, ela não fala aí que é bonita, mas dá a entender assim, que é um caminho bem espaçoso, um caminho folgado, um caminho de prazeres, um caminho onde eu posso sentir muita alegria, muita felicidade, mas esse caminho, ele não chega num lugar bom. O versículo 14 fala assim, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queridos, eu quero juntar uma coisa a outra e compartilhar uma revelação que o Senhor me deu, e eu já contei isso na célula, mas agora eu quero compartilhar com toda a igreja, porque isso vem ardendo no meu coração. Muita gente diz, Deus é bom. Até quem não crê, até quem não ouve a palavra, até quem não ora, ele diz, Deus é bom. Mas essa bondade de Deus não é experimentada na vida dele. Meus queridos, muitos nem sabem quem é Deus. Muitos estão dizendo, Deus é bom, e nem sabe quem Ele é, não conhece. Se você perguntar assim, Deus é bom por quê? A pessoa, se ela disser assim, porque Ele salva, a gente tem que perguntar assim, então por que você não está no caminho da salvação? Como é que você sabe que Deus é bom? A partir do quê? A partir da Bíblia? É a partir da Bíblia que você sabe que Deus é bom? Você quer experimentar a bondade de Deus na tua vida, quer ter a vida transformada, receber as coisas que você pede, encontrar as coisas que você busca. Tudo isso você está ouvindo, sabe de onde? Da palavra. Eu não inventei, eu não sou louco, eu não invento religião, eu não sou maluco disso, mas tem gente que inventa. Tem gente que não busca as verdades de Deus na Bíblia Sagrada. Tem gente que não busca em lugar nenhum, ele mesmo inventa. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que para mim, tanto faz o caminho largo como o caminho estreito, tudo vai conduzir à salvação. Por quê? Porque Deus é bom. Ele conhece a verdadeira bondade de Deus? Não. Ele está inventando uma bondade de Deus que não existe. Alguém aqui acredita que Deus pode salvar todas as pessoas, independente do que ela faça, do que ela sinta, do que ela busca, do que ela peça, e das portas que ela bate para ser aberta? Alguém acredita nisso aqui? E Deus deixou de ser bom por causa disso? Não. O problema é que as pessoas não conhecem bem essa bondade de Deus. E na verdade, pode até dizer que é. Mas no fundo, não pode achar que é assim. Por quê? Porque se a Bíblia Sagrada, este livro, do qual extraímos a nossa fé, é o livro verdadeiro de Deus, que apresenta o Deus verdadeiro,
que diz que Deus é criador, soberano, mas também bom, como um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. De onde nós tiramos isso? Da Bíblia. Mas se você perguntar para um muçulmano, quem é Deus, como Ele é e o que Ele faz, ele vai te mostrar o Alcorão. E vai dizer, não, Deus aqui, ó, esse aqui é o Maomé, esse é o profeta. E Alá é o Deus que reservou, não sei quantas virgens, até não sei, quantas virgens no paraíso. Vou dizer que se você se matar, ou realizar coisa, eu não vou entrar em detalhes. Mas o que eu quero dizer, tem um outro livro. E se você perguntar para qualquer outro religioso, eu vou evitar citar religiões aqui, mas vou dizer que tem um que vai trazer um livro para você e dizer, aqui tem revelações de Deus para a tua vida, esse é o verdadeiro Deus. Você saiu, perguntou para outro, ele vai dizer, não precisa bem de livro, questão aí, essa fonte aí, não precisa ser necessariamente um livro. Eu vou te contar uma história. Apareceu no lugar X uma entidade bondosa que realiza milagres. Onde é que está escrito isso? Não está, mas é uma crença. E ele vai dizer, não, o caminho é esse aqui. E o jeito de você viver, o jeito de você alcançar coisas é esse aqui. Uma moral da história. Quem somos nós, meus amados irmãos, seres humanos, pequenos como somos, limitados em quase tudo, para escolher entre tantos deuses apresentados por tanta gente no mundo inteiro, sendo que ninguém vem e diz assim, olha, siga o meu Deus, porque esse não presta mesmo, esse é fajuto, esse é falso. Alguém fez isso para você já? Alguém já te apresentou um Deus falso? Não, todos eles são verdadeiros. E quem é Deus então? Que sentido tem você estar aqui, ouvindo uma palavra que sai deste livro, se você não entendeu que este é o livro do verdadeiro Deus, e que esse Deus bondoso é o Deus da Bíblia, que te ouve, que permite ser encontrado quando você busca, e que abre portas que você não tem chave. Como? Queridos, por isso nós precisamos experimentar a bondade de Deus. O Senhor me deu uma revelação, eu quero compartilhar com a igreja a respeito disso. Se eu entender que Deus criou todas as coisas, Ele é soberano, forte, poderoso e bondoso também. Eu tenho que crer que Deus é bom. Tenho que crer que Deus criou o homem, o Adão, a Eva, como os irmãos sabem. Teria Ele colocado gente como eu e você nesse mundo e soltado aqui nessa terra para dizer assim, agora te vira, agora você tem que me encontrar. Mas como? Um fala uma coisa, outro fala outra. Sabe, amados, você ter que descobrir quem é Deus desse jeito, o que você vai usar? Que lógica você vai aplicar para saber qual é o Deus que você tem que servir? Seria o nome mais bonito? Seria aquele que promete mais coisas? Seria aquele que tem menos regras? Porque isso atrai muita gente. Seria aquele que faz mais coisas por você? Como você vai escolher? Mas como é que você pode entender que Deus é assim? Você acha que Deus seria bondoso se colocasse a gente aqui para experimentar uma coisa parecida com uma roleta russa? Você vira o revólver e dá um tiro na cabeça, se pegar, pegou. Como assim? Seria o mesmo que você entrar num restaurante, sentar numa mesa, escolhe a mesa, tem muitas mesas, escolhe uma, senta lá, daí vem um anúncio, todas as comidas aqui estão envenenadas, menos uma, e você tem que descobrir qual é o Deus verdadeiro, qual é a comida que não está envenenada, sabendo que é só uma que é boa, o resto não.
O resto vai parecer. O resto é bem apresentável num prato. Ele é bonito, suculento, cheiroso, mas mata. Como é que você sai dessa? Primeiro você pergunta para aqueles que estão na mesa contigo, viu? E aí? Ô bem, qual você acha que é a comida certa aqui? Aí o bem é italiano, já diz logo, vamos pedir macarronada. Aí você fala assim, mas não sei, está muito manjado esse negócio, macarrão. É porque você está falando isso porque você é italiano. Tem gente que pensa que crente fala de Deus só porque ele é crente. E por isso que não acredita, porque é óbvio. É óbvio. A irmã Rosa é crente, se eu perguntar para ela qual é o Deus verdadeiro, o que ela vai falar? É o Deus da Bíblia. Você quer uma? Eu compro para você. Sim ou não? Se você souber que para salvar alguém, você tem que comprar uma Bíblia e dar para ela ler, você faz. Eu também. Eu gasto tudo que eu tenho, mas não é assim. Então vamos chamar o garçom. Chama o garçom, vem um francês. E aí você pergunta, moço, dá para você me dar uma dica aqui, porque tem mais de 20 opções desse cardápio. E sabendo que todas estão envenenadas, só uma que não, eu quero que você me diga, então, me ajuda aqui. Qual é? Aí o francês vai dizer de bate-pronto. Pede escargot. Escargot é francês? Eu nem sei se é. Pelo finalzinho, assim, né? Eu estou falando, imaginando que seja... É francês? Obrigado, irmãos. Eu nunca comi isso, nem tenho vontade. Mas imaginemos que seja uma comida francesa. Aí você fala assim, vamos conferir. Vamos pedir para um outro garçom. Aí vem um garçom árabe. E você pergunta para ele, moço, qual é a comida certa aqui? O que ele vai falar? Pede o quê? Hã? Qual que é, irmã? Pede o quê? Kebab. Pede kebab, esfirra, isso. E aí? Você já tem duas opiniões. Incrível, olhando para um e olhando para outro, a intenção de dizer qual é o melhor prato, assim, qual é o que não está envenenado, é boa. Se você quiser descobrir o verdadeiro Deus, olhando para a cara das pessoas, toma cuidado. A chance de você pegar o caminho errado é muito grande. Até porque o caminho que leva para a perdição é muito maior, é muito mais largo. Crente não pode viver de brincadeira aqui nessa terra não, irmãos. Deixa eu te falar que existe uma porta que você precisa escolher, ela já está aberta. A porta da salvação já está aberta, só que você precisa entrar por ela, e ela é estreita. Mas ela vai te conduzir para a salvação. Qual é o fim dela? O fim dela não é a salvação? Sim ou não? É, não é? Só tem um detalhezinho. Você não sabe o comprimento desse caminho. A Bíblia diz que ele é apertado, mas não fala se é curto ou comprido. E a gente sabe que para uns é mais curto e para outros é mais comprido. Quem está me entendendo aí? Você não sabe quanto tempo você leva para chegar lá no fim do caminho. Então nós não podemos brincar, não. Nós não podemos achar que a única coisa que o Deus bondoso da Bíblia quer é conceder os nossos desejos. Porque eu pedi, porque eu busquei e porque eu bati. Tudo isso Ele faz porque Ele é bom. Mas Ele não quer que você viva só disso. Ele quer que você saiba que a verdadeira religião não é uma religião apenas de recebimento, mas uma religião de entrega. Falsa religião também conduz a resultados falsos. Quem está me entendendo? A religião que nada te pede, a religião que permite que você viva do jeito que você quer, praticando as coisas que você acha certo. Por quê? Porque você acha certo, você acha. Você que está definindo qual é a comida que não está envenenada. Você que está apontando ali, vai nessa que está tudo bem, mas está?
Cuidado, irmãos. Eu não me atrevo a inventar religiões. Que isso? Nem Jesus veio para fundar uma nova religião. Ele queria acertar aquela que estava completamente deturpada e fazendo com que as pessoas parassem num lugar chamado trevas. O Senhor Jesus queria tirar a pessoa de lá. Mas eu sei que os irmãos estão curiosos para saber o final da história da comida que não está envenenada. Só tem um jeito. O chefe foi quem fez todos os pratos. O chefe master, é o criador de tudo. Se você não for até ele, você vai correr o risco de pegar informações com quem não sabe. Você precisa correr esse risco? Não. Para quem você vai pedir? Quem você vai buscar? O chefe. Olha nos olhos dele. Chefe, o senhor é bom. Será que o senhor fez essas comidas todas aqui? Todas estão envenenadas e a gente não tem como saber qual é. Será que não existe um jeito de Deus saber quem é o verdadeiro Deus? Qual é a única comida que não está envenenada? E é Ele quem vai te dizer. Amém, meus amados? Quem entendeu? Só tem um jeito de você saber que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro, é o Deus da Bíblia, é o Deus que determina todas as coisas, é falando diretamente com Ele. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo: vocês não dependem dos garçons, vocês não dependem dos fariseus. Quebre esse paradigma. Entenda que não existem intermediários. Entenda que você pode falar direto com o chefe. Então ele diz: peça e dar-se-vos-á a quem? Ao Pai. Tudo que você precisa, você pode buscar diretamente com o Pai. Aleluias! E então você não vai ter que ficar ali olhando para os caminhos e escolhendo sem ter certeza qual é o caminho certo. Mas uma coisa você precisa saber de imediato: o caminho certo é um caminho de dificuldades. É um caminho pelo qual você vai encontrar provas. Talvez o que você esteja vivendo agora, esse aperto na tua vida, estas incertezas, elas são decorrentes de um caminho apertado. Mas lembre-se de uma coisa: nesse caminho apertado, se aparecerem portas fechadas, você pode bater. Se aparecerem impossíveis, você pode pedir. E se você não tem o que você tanto precisa agora de Deus, você pode buscar. Amém? E o Senhor está dizendo: eu faço questão de te ajudar. Agora, amados, eu quero encerrar com uma advertência muito importante. Vou fazer isso de uma forma rápida, eu espero que os irmãos recebam, porque no versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Sabe, o Senhor foi me mostrando aqui que eu não posso pegar pedaços dessa palavra, que eu preciso buscar esse contexto. Então ele vem dizendo: eu sou bom, peça para mim. Depois ele diz: eu quero que você seja como eu. Depois ele diz: tem dois caminhos e você precisa escolher o mais apertado. Não se engane. E logo em seguida ele fala: mas acautelai-vos dos falsos profetas. Tome cuidado com falsos profetas. Tome cuidado. É perigoso. Você pode se perder, você pode acabar pegando um caminho errado, se você der ouvido para qualquer um. Tome cuidado. Agora, o que é um profeta?
Vamos entender isso? Não necessariamente é alguém assim como Samuel, como Amós, como Ageu, daquele tempo, que exerce profissão de profeta e se apresenta como profeta, embora alguns façam isso, não necessariamente tem que fazer, até porque ele não é verdadeiro, ele é falso. E se é falso, vai conduzir para um engano. Quem é um profeta? No sentido original da palavra, eu fui buscar lá que no hebraico, profeta significa uma espécie de fonte. É através do qual surge uma revelação de Deus para a vida do seu povo. Resumidamente, ele é alguém que representa o próprio Deus. Mas enquanto há aqueles que de fato representam o próprio Deus, levando uma palavra verdadeira, que eu espero seja o caso de todos os que estão ouvindo a palavra nessa noite, também existem os falsos. Aqueles que vão apresentar uma revelação diferente. Aqueles que podem induzir. Aqueles que podem deturpar o caminho de Deus, te apresentando um caminho falso. Isso, o Senhor Jesus diz, tome cuidado. Meus irmãos, não é brincadeira. Nós não estamos falando aqui de uma aquisição pura e simples, que você pode comprar ou deixar de comprar. Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de um caminho cristão. Nós estamos falando de um relacionamento, de uma experiência que nós podemos ter com a bondade de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, nós só queremos o que é verdadeiro, só aquilo que vem de Deus. O que me adianta uma falsa paz? O que me adianta um falso amor? O que me adianta andar por um falso caminho? Ficar feliz um pouquinho e depois vem a amargura. Porque isso é um caminho de pecado. O pecado é bom, o pecado traz prazer, mas depois vem uma amargura, vem uma conta para pagar, desgraçada. Irmão, sinceramente, se você parar para pensar, a bondade de Deus, ela está acima de todas as coisas. Ele perdoa teus pecados, Ele te dá um recomeço, Ele permite que você o busque, Ele permite ser encontrado por você em qualquer que seja a fase da tua vida. Isso é bom demais. Por isso que nós temos que experimentar essa bondade de Deus, não as regras apenas. Claro que existe uma lei, claro que existe uma vontade de Deus para as nossas vidas, mas sobretudo, meus amados, experimentar a bondade de Deus e não a bondade dos homens, e ter cuidado com aquele que de alguma forma exerce essa função de falso profeta, aquele que tem a aparência de ovelha, aquele que fala bem, aquele que você confia, até porque, socialmente falando, é uma boa pessoa. Olha o que o Senhor Jesus diz, tome cuidado, porque eles vêm vestidos de ovelha, mas por dentro o negócio é feio, são lobos devoradores. Como é que você identifica um falso profeta? O Senhor Jesus explica, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Se alguém fala que é bom, mas você não vê bondade nenhuma nele, como você vai confiar? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É muito mais do que receber a bondade de Deus, mas é também ser bom. Quem está entendendo? É não somente ver em nós mesmos os bons frutos do Espírito Santo, como se eles fossem só para mim. Que sentido tem eu receber frutos do Espírito e ficar trancado na minha casa? Que sentido? Se os frutos são conhecidos, amor, longanimidade, bondade mesmo é um fruto, se isso não é para ser compartilhado. O que Deus nos dá, meus amados,
é para ser dividido com os nossos irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Porque é vendo o que se produz uma pessoa que se conhece se ela é verdadeira ou falsa, se é boa ou não. Não é pelo falar, não é pelo vestir, não é pela aparência que tem, não é por dizer que pertence à igreja X, à igreja Y. Entenda, ministérios não salvam, eles te ensinam. Mas, quando nós somos uma árvore boa, não somente seremos na aparência, mas também nos resultados que nós damos. Muita gente não entende a parábola não é? Que fala do dia em que Jesus olhou de longe uma figueira e correu para lá a fim de pegar um figo. Mas quando ele chegou lá, ele não encontrou nada. Sabe, eu fico pensando se olhando para mim, o Senhor pode vir em minha direção e encontrar um bom fruto. Todos nós deveríamos pensar isso. Fato é que quando não encontrou, o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ele disse, nunca mais haja fruto em ti. E muita gente acha isso estranho, e mais do que estranho, até injusto. Como se ele estivesse querendo mostrar que uma pessoa que não deu frutos não poderia dar amanhã. Não foi isso que ele quis mostrar. Se você é uma figueira que nunca deu fruto, meu amado irmão, amanhã você pode dar sim. Jesus não amaldiçoou aquela figueira pelo simples fato dela não ter dado fruto ainda, como se não pudesse passar a dar bons frutos. Ele amaldiçoou porque a aparência dela era de quem dava frutos. Se você resolver ser um crente de aparência, você precisa entender que Jesus não se agrada disso, amados. Você pode até não ter conseguido, você pode até dizer assim, eu não aprendi direito a palavra, eu acho que ainda não chegou o meu tempo, mas eu quero, eu luto, eu busco o poder de Deus. Sabe, o que eu tenho buscado em Deus é que Ele use minha vida, que eu possa ser importante, relevante na minha casa, na minha família, na sociedade. Eu quero isso, mas eu ainda não estou sendo. Eu quero ser melhor para minha esposa, quero ser melhor para o meu marido, quero ser melhor para os meus filhos, mas eu ainda não estou sendo. Ainda não tenho esses frutos agora. Pois então peça. Nessa noite você pode pedir. Eu não vou chamar ninguém à frente aqui, até porque é noite de Santa Ceia e nós não temos tempo para isso. Mas olha, meus amados irmãos, peça. Pode pedir. Pede no teu caminho. Pega teu caminho estreito e nesse caminho estreito, peça, porque Ele vai te dar. Há algo que você precisa buscar, busque, você vai encontrar. Pode bater, Ele vai abrir. Mas queridos, nunca, jamais se faça de boa figueira. Não anuncie aquilo que você não faz. Não viva de aparências. Não venha, olha o que eu vou falar. Não venha para os cultos com a simples motivação, com aquela motivação de quem vai ser julgado se não vier. Não. Tem oração aqui de terça-feira. Nunca saia da tua casa e venha para cá só porque o pastor Gilmar, o pastor Júnior, ou quem vai estar aqui vai dizer, olha, se eu não for, o que ele vai dizer para mim? Porque isso é uma falsa figueira. Não pregue a palavra quando você não crê na palavra. O Senhor Jesus não quer isso não. Ele quer te transformar. Peça para ser uma boa figueira, uma figueira que dá frutos.
Pede e Ele vai fazer isso por você, em nome de Jesus. Aliás, eu vou pedir isso por toda a igreja agora. Se você recebeu essa palavra, eu diria que você precisa ter maturidade para receber essa palavra. Porque aqui fala do que você pode conseguir em Deus, pela bondade de Deus. Mas eu espero que você tenha entendido a outra parte. Ele também espera que você seja bom. Amém? Se você achar que a bondade de Deus se resume aos bens que você possui, você vai acabar saindo triste daqui. Mas se você achar que em Jesus você vai buscar ser uma pessoa melhor, e a regra do amor, essa regra é a regra que você quer cumprir, porque ela resume todos os outros mandamentos, todos. A figueira que não ama é uma figueira que não dá frutos. Figueira que só pensa em si. Figueira que não entrega. Quando você precisa, não acha? Jesus quer isso? Não. Então eu vou pedir, porque eu sei que daqui, nesta noite, sairão figueiras que dão muitos figos, árvores que produzem muitos frutos. Vamos ser bons, igual o nosso Deus é bom. Amém, amados? Você não está aqui num labirinto, correndo o risco de pegar caminho errado, não. Você está diante de um Deus que responde às tuas orações. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, amado, bondoso Deus, bondoso Pai, que é muito mais do que qualquer pessoa, pode dar bons frutos, pode dar boas coisas aos seus filhos. Então nós estamos aqui na qualidade de filhos. Amado Deus, talvez existam aqui ouvindo essa palavra pessoas que ainda não são boas de fato, totalmente boas. Pessoas que possam ainda ter dúvidas em relação a quem o Senhor é, se esta palavra é verdadeira e tem poder sobre a nossa vida. Talvez existam muitos que ainda não estão dando os frutos, ou está dando fruto numa área, não está dando em outra. Pai querido, mas sobretudo nós sabemos que os frutos que damos, eles são frutos do Espírito Santo em nós. Por isso eu quero pedir por cada irmão, cada irmã que ouve esta palavra nessa noite, que o agir do teu Espírito, que inicia com o poder da palavra e alcança a divisão da alma, do Espírito, e ali, Senhor, possa colocar a tua verdade. Que não haja nenhum que ouve essa palavra que ainda duvide que o Senhor é o Deus verdadeiro, ou que a Bíblia Sagrada é a tua palavra. Só existe uma forma de não ter dúvidas em relação a isso, é tendo uma experiência com a tua bondade. Pai, eu quero pedir por cada pessoa que está aqui nessa noite, que desde agora, quando enfrentar dificuldades, desafios, quando estiver fazendo qualquer coisa que seja, que se lembrar de que o Senhor é bom, que eles possam ter experiências, que eles possam experimentar a tua bondade, possa pedir, buscar e bater, e ver que o Senhor está abrindo portas para aqueles que são os teus filhos. Da mesma forma, em nome do Senhor Jesus, quero pedir aqui, Senhor, diante da tua palavra, que todos que ouviram esta palavra e sabem o quanto precisam tomar cuidado, porque existem falsos profetas, existem os que falam em teu nome. Pai, a tua palavra revelou para nós que existem pessoas que falam como se estivessem te representando, mas no fundo fazem isso não para que o que ouve possa tirar um bom proveito, mas como lobos devoradores, eles falam para que alcancem os seus próprios interesses, sejam eles quais forem.
Então, se o Senhor mandou esta palavra para nós, eu sei que também o Senhor está mandando junto com esta palavra o poder de entendermos o que é verdadeiro e o que é falso. E que, sabendo da tua verdade, a gente escolha o caminho certo, que é o estreito, e chegue ao lugar da salvação em Cristo Jesus, que veio da bondade, do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Por tudo que o Senhor falou e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos, amém, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir este nome, aleluia. Oh Deus bondoso.